Boa noite a todo mundo. Estamos ao vivo um pouquinho antes, mas vai ser por um bom motivo, né? Para falarmos um pouco mais. Pessoal, hoje nós vamos ter mais uma palestra com a convidada chamada Camila Assis. Ela vai falar um pouco sobre a cura interior. Mas antes disso, vou fazer a breve leitura do livro, que é um conjunto de psicografias do nosso patrono, o senhor José Ribeiro. É um livro intitulado Como Ainda é Tempo. A psicografia de hoje é intitulada Renovação da Mente. A natureza é um palco de vibrações energéticas em pleno equilíbrio. Apresenta-se como um verdadeiro espetáculo de imagens e cores, constituindo-se num complexo vivo de forças do conjunto maravilhoso do cosmos. Observemos a sua magnitude e beleza, e quanta grandiosidade aos nossos olhos. O mais inteligente arquiteto não reuniria condições de projetar e construir essa obra divina. Se não Deus, energia superior, entretanto, o homem insatisfeito diante do transcendental, só se preocupa em destruí-la. Quanto tempo para vencer os grandes obstáculos que o impedem de ser feliz? Não conhecemos Deus, nem sequer queremos conhecê-lo, e cometemos muitos erros. Contudo, não fiquemos parados no meio do caminho. Apesar de tantos ensinamentos valiosos que tivemos, continuamos cegos e insensíveis, e só seremos felizes por meio dos sentimentos nobres. Pensemos mais e façamos da vida uma fonte inesgotável de energia positiva para que nos sintamos recompensados e que jamais venhamos sofrer desencantos e tristezas. O otimismo é uma alavanca de sustentação, ajudando-nos na construção do nosso futuro. Quantos dos nossos irmãos se apresentam desgastados porque não procuraram os verdadeiros caminhos? Na terra, Deus será sempre o nosso Pai amado e acolhedor. Acostumados ao processo de viagens de ida e volta, sentimos-nos vencidos e optamos pela renovação imediata dos métodos mais práticos de mudança. Que sejamos fortificados pela luz do entendimento e da razão, e não soframos tanto. Tenhamos o amadurecimento capaz de nos livrar dos abismos profundos da escuridão e de nos tornar dignos e justos. Assim, a vida será mais suave e bela. Com Deus, estaremos preparados para os caminhos novos. Avancemos na direção certa e acreditemos em nosso Pai. Renovar é começar de novo, nascer para a vida, usar todas as prerrogativas essenciais ao nosso adiantamento espiritual. Gostar de nós próprios não deixa de ser um ato de amor. Caminhemos em direção aos planos superiores. Aquele que não se apresentar para as grandes metas continuará ocioso e apagado no tempo, bem longe de qualquer perspectiva de felicidade. Aquele que serve conquista a paz com sabedoria, colocando-se em sintonia perfeita com as energias do universo. No entanto, o progresso industrial continua poluindo o nosso planeta e destruindo as reservas naturais. Como seria bom buscarmos uma nova civilização. Os caminhos alternativos se fazem necessários, livrando-nos dos velhos conceitos. Todos os que desejarem uma vida melhor devem procurar os caminhos da luz. Se não renovarmos a nossa mente, seremos vítimas de atribulações e ódio. Ser feliz é amar principalmente o nosso mais cruel inimigo. Deus criou o mundo inteligentemente para que homens e mulheres se unam pelo amor. Renovação da mente é uma mensagem de luz, mudando sentimentos e despertando-nos para uma vida melhor. Contudo, não vemos outra saída se não nos conscientizarmos de que precisamos dos caminhos da redenção espiritual. José Ezek, 30 de maio de 1997. Bom, pessoal, agora eu vou convidar a nossa participante aqui, Camila. A Camila Assis é terapeuta holística e professora de autoconhecimento.
Camila, boa noite. Passo a palavra para você. E até mais. Olá, boa noite. Muito grata pelo convite de vocês para estar aqui conversando um pouquinho sobre um assunto tão importante e que auxilia bastante a gente, né, nesse nosso processo de autoconhecimento, esse processo de integração mesmo da nossa espiritualidade, de reconhecimento e conexão com quem nós somos aqui. Quando a gente fala nesse assunto cura interior, a primeira coisa que muitas vezes imaginamos é que, ok, eu tenho uma dor em evidência que precisa de cura, então? Sim e não. Porque desde que nós nascemos, nós estamos recebendo memórias, estamos nos conectando com crenças que são advindas das pessoas que estão no nosso meio, sejam os nossos familiares, sejam a sociedade, sejam os locais onde mais frequentamos. E essas memórias, elas literalmente, elas criam as nossas crenças, criam as nossas sombras e criam, inclusive, as nossas feridas. Quando falamos nesse assunto de cura interior, falamos também em como transmutar essas possibilidades para que possamos estar cada vez mais conecto com quem nós escolhemos ser e estar aqui na Terra. Porque quando, né, nós escolhemos esse corpo terrestre para poder desenvolver, para poder literalmente trabalhar as nossas qualidades, as nossas sombras e, inclusive, desenvolver, né, que é literalmente o nosso processo aqui na Terra, que é desenvolver, auto nos conhecermos, nos conectarmos, nos deparamos muitas vezes com esse conflito, né, de quem estamos e quem somos. Então, para literalmente eu consiga me curar, eu preciso literalmente me autoconhecer, eu preciso fazer essa reforma íntima para que eu possa me conectar com quem eu sou, não com quem eu estou, né? Quem eu estou é a minha profissão, é a minha condição que eu estou aqui na Terra, que é algo que é transmutável, né? Que em outras vidas pode ser que não seja dessa mesma forma, mas a minha essência, que é aquilo que Jesus, que Deus espera de mim, que já é algo puro, que já é algo da minha essência, não é transmutável. Mas ao longo dessas nossas reencarnações, desses nossos processos de descobrimentos, muitas vezes a gente se depara com situações que são adversas àquelas que nós esperamos. Justamente porque a gente vem neste lugar, né, nesse planeta Terra, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa desvincular de algumas camadas que não nos pertencem. E a cura interior, ela trabalha muito nisso, porque quando eu falo em cura interior, eu também compreendo outros pilares. Dentro da cura interior, né, além da sombra, além das feridas, além das crenças que muitas vezes nós consideramos serem fatores ruins, nós também nos deparamos muito com a lei do espelho. E o que é, né, a lei do espelho? A lei do espelho é também um processo onde nós atraímos pessoas para o nosso meio, para que nós possamos, além de desenvolver, além de aprender e transmutar, nós também atraímos pessoas que têm situações, que têm características similares a nossas. Mas o foco é sempre o mesmo, para que possamos nos autodesenvolver, para que possamos nos autodescobrir e literalmente sair desse estado de ser e estar nesse planeta, né, da forma como estamos, mas que possamos evoluir e encontrar exatamente aquilo que nós nascemos e somos, independente de corpo físico, independente dessa vida, né? Porque nós somos seres que vivemos diversas possibilidades. E em todas essas possibilidades, a gente está ali sempre desenvolvendo. Muitas pessoas, quando elas começam esse processo da espiritualidade, esse processo de autodescobrimento, elas ficam um pouco confusas, porque elas acreditam que o processo ele é literalmente linear. Só que não, o processo, na verdade, ele é um processo espiral. Ou seja, nós iremos passar por diversas situações, diversas formas, de diversas formas, só que para literalmente compreender situações que em outros momentos não eram compreendidas, né, por nós. Então a cura ela trabalha neste lugar de espiral,
de nos trazer diversas possibilidades para que possamos aprender alguma coisa ou curar alguma coisa que dentro de nós está em evidência, só que a gente não olha, porque nós aprendemos também a não olhar nossas questões. Aprendemos a viver no automático, aprendemos a levar a vida da maneira como ela vem vindo, né? E esquecemos também de olhar para dentro de quem nós somos, de olhar com sinceridade e amor para o ser que está ali se desenvolvendo. Nós, inclusive, aprendemos, né, e vivemos dentro de uma crença que nós precisamos ser fortes e que nós não podemos, de forma alguma, ser transmutável. Só que não, pelo contrário. Na verdade, a força está em olhar o que é que está ali dentro de você, que precisa de observação, de cura. Quando você não olha, quando você não integra essas questões que estão em evidência dentro do seu ser, elas se transformam em feridas que, literalmente, elas podem sangrar, né, no sentido figurado. Mas quando você não olha para suas questões, para suas feridas, para suas crenças, para suas sombras, que inclusive são qualidades que podem ser desenvolvidas, você literalmente está abrindo brechas para que você não consiga se observar, para que você não consiga curar aquilo que está em evidência para você. E por isso que muitas vezes, de forma imperceptível, muitos de nós vivemos ciclos viciosos relacionados a essas dores, né, que nós não olhamos, que nós não integramos. Isso acontece porque nós acreditamos que precisamos ser fortes, e por acreditarmos que precisamos ser fortes, a gente não dá abertura, a gente não abre os olhos para aquelas questões que estão passando por nós e acabamos então trazendo que tudo, fazendo, né, com que isso tudo retorne até nós para que nós aprendamos. Mas perceba, Deus, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que o maior presente que ele te deu quando você decidiu que você queria reencarnar e receber e fazer literalmente, né, essa missão terrena, ele te deu o livre-arbítrio, para que você pudesse escolher as suas possibilidades, para que você inclusive pudesse escolher da forma como você iria lidar com as provações, porque as provações elas fazem parte também, né, desse nosso processo evolutivo, desse nosso processo de autodescobrimento, desse nosso processo de compreensão de quem nós somos, de compreensão daquilo que é literalmente a nossa essência, né, independente de qualquer outra coisa, independente de quem nós estamos aqui na Terra. Porque, como eu disse, né, nós não somos literalmente esse corpo físico, né? Nós somos muito mais do que isso. E quando a gente entra em contato com esse nosso dom maravilhoso, que é o livre-arbítrio, a gente tem o poder de escolha, né? A gente tem o poder de escolher a forma como eu vou integrar e como eu vou lidar com as situações que acontecem no meu dia a dia. Então, o dia todo, todos os dias, a todo momento, nós temos as opções de escolha, nós temos as possibilidades de escolher quais as experiências que eu desejo viver. E as nossas experiências, elas são pautadas nas nossas escolhas ou nas nossas omissões também. E por quê, né, que eu estou falando de escolha, se o assunto ele é referente à cura interior? Porque isso tudo tem muito a ver, esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, de integração de quem você é, tem muito a ver com a cura. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você se dá a oportunidade de olhar para dentro de você, de se compreender sem essas camadas, sem tudo isso que te impede de ser quem você é, com sinceridade, mais você consegue olhar para as feridas que te acometem, mais você consegue olhar no lugar de amor para situações que estão acontecendo com você, né? Neste lugar que te traz sempre à tona, nesses lugares em que te mostram sempre possibilidades de um sofrimento que está ali eminente. E se algo hoje em você está doendo, existem técnicas muito potentes que podem te auxiliar muito nesse processo de descobrimento, nesse processo de transmutação de sentimentos. E o principal desse processo, né, de acolhimento da sua dor para que você possa se curar, é literalmente se
colocar à disposição de se autodescobrir, se colocar em disposição de tirar essas camadas, né? Tirar essas crenças que podem te limitar, tirar todas essas vendas que vendam os seus olhos e que não te permitem enxergar o ser galáctico que você é, o ser perfeito que você é, o ser que tem muitas possibilidades, o ser que consegue realizar tudo aquilo que o seu coração demanda. Só que muitas vezes você não consegue, né, estar neste lugar justamente porque você tem muitas feridas em evidência, tem muitos pontos em evidências que precisam ser tratados. E se hoje o seu coração dói por alguma razão, saiba que você está muito amparado, você está muito acolhido por todos os seres, né, de luz que estão à sua volta, por todos os seres que querem também o seu progresso e o progresso do mundo também. Porque quando você se modifica, quando você se cura, quando você se conhece, muito mais do que fazer a transformação dentro de si, você também faz a transformação no seu meio, você também faz a transformação no mundo. E quando acontecer, né, de você sentir qualquer tipo de sentimento que você considera ser um sentimento desagradável, seja algum tipo de ferida que alguém te magoou, e que você não conseguiu compreender que o seu poder pessoal ele é maior do que simplesmente a ação do outro, independente do que tenha acontecido com você, olhe para essa ferida, olhe para esse sentimento, mas não no lugar de julgamento e também não no lugar de ai, nossa, eu sou culpado por tal coisa. Não, olhe para suas feridas, olhe para suas dores num lugar de observador. Observe com autorresponsabilidade, com muito amor para com você. Olhe para isso. Apenas observe. Identifique que você não é, de forma alguma, nenhum tipo de sentimento que passa por você. Você pode até senti-los, mas você não é esse sentimento. Esse sentimento ele é uma oportunidade para que você faça descobertas, para que você desenvolva alguns pilares dentro do seu ser, para que você literalmente esteja cada dia uma escadinha acima das possibilidades, mas você não é nenhum tipo de sentimento. Todos os sentimentos que passam por você, eles lhes são essenciais para que você consiga chegar em algum lugar. Então não se cobre tanto, não se culpe tanto, não se machuque tanto pelas situações que acontecem na sua vida. Olhe para essas situações com muito amor, mas no lugar de observador, não no lugar de identificador. Como assim, Camila? Muitas vezes a gente olha muito para o nosso sofrimento e a gente se identifica tanto com aquele sentimento, né, com aquele sofrimento, com aquela dor, que a gente não consegue transmutá-la. Por mais que a gente faça outras coisas, por mais que a gente não dê abertura para aquela ferida, ela continua internalizada dentro de nós, transformando e transmutando em outras possibilidades dentro da nossa vida. E se eu não olho para aquela ferida, ela ramifica, ela acontece, assim, ela literalmente, ela cria frutinhos de outras maneiras para que a gente, de alguma forma, possa abrir os olhos e olhar para aquilo. Então, toda vez que me acometer algum sentimento que não seja agradável, que seja algo que eu verifique que tem me causado dor, é muito importante que eu faça um olhar, né, com muito amor para aquilo. E que eu não me identifique com isso, para que eu possa transmutar aquele sentimento e compreender a origem, compreender o motivo, né? Muito mais do que literalmente esconder dentro do seu ser e fechar os olhos e vendar aquela ferida, é literalmente olhar para ela e se questionar em qual momento eu permiti que tal coisa acontecesse dessa maneira. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você o tempo todo está escolhendo, né, as situações. As situações elas acontecem e independente da forma como elas acontecem, você também tem as escolhas da maneira como você vai se sentir e vai lidar com aquilo. Então, a cura interior é nesse processo, né, nesse trabalho de lapidação de como você vai se comunicar com as situações externas que acontecem com você. Quando alguém te fere, como você se identifica com essa ferida? Você se identifica no lugar de acolhimento, de olhar para o outro e literalmente falar assim, ok, essa ferida que essa pessoa está tentando me causar é referente a ela, não se trata de mim. E se isso me magoa de alguma forma, em que lugar da lei do reflexo isso reflete em mim? Em que lugar
o que essa pessoa tem feito comigo tem tentado me mostrar algo dentro de mim que precisa de cura. E aí a gente faz muitas perguntas, e quanto mais perguntas a gente faz para esses acontecimentos que doem, mais eu posso integrar, mais eu posso me conhecer e mais eu posso me curar. E mais eu posso sair deste lugar de identificação com a dor e olhar num lugar mais distante de observador. E mais eu posso integrar com muito amor naquilo que eu sou, naquela essência que já vem comigo desde que eu nasci. Porque, olha, muitas pessoas, eu inclusive já passei muito por esse processo, e a gente não consegue reconhecer a nossa essência, né? A gente não consegue reconhecer quem somos de fato. E quando isso acontece, muitas vezes a gente fica buscando culpados externos, e muito pouco a gente consegue observar o que realmente acontece, quais são as transformações que estão acontecendo. Porque não existem culpados, né? Não existem culpados externos e você também não é culpado pelos seus acontecimentos. Mas você tem autorresponsabilidade referente a como você lida com aquilo e como você se intenciona diante daquilo. Então, o que você tem que fazer, né, literalmente, para que essa cura ela seja muito trabalhada? Como dissemos anteriormente, esse processo de autoconhecimento, e dentro desse processo de autoconhecimento, observar tudo que lhe passa, observar mesmo com muito amor, e muito mais do que observar os sentimentos, ser para você uma pessoa muito amorosa, porque muitas vezes a gente não se olha com amor, muitas vezes a gente se culpa demasiadamente pelas coisas que acontecem, e a gente não olha para as nossas situações com amor. A gente não se olha como aprendiz, a gente não se olha como um ser que está ali em lapidação e que pode sim ser o melhor aluno da turma. Quando eu digo melhor aluno da turma, gente, não que eu seja melhor que alguém ou que outra pessoa seja melhor que alguém, não nesse sentido, tá, amados? Mas sim no sentido de que você pode ser sim a sua melhor versão, porque você já é essa versão em algum lugar, em algum tempo, espaço. Você ainda só está se lapidando, está se conhecendo, para que realmente você tire todas essas camadas, né? Tire tudo isso que te impede de ser o ser essencial que você é. E é isso. Opa. Cheguei aqui agora. Apresentar um comentário. Você, do André. A Camila me ajudou bastante no processo de cura. Ainda estou me curando aos poucos, mas ela foi muito importante no início desse processo. Ei, André, boa noite, preciosidade. Camila, só um comentário, um termo que você falou que me ajudou bastante sobre reforma íntima, que durante os trabalhos mediúnicos, quando as entidades se manifestam, uma das principais coisas que falam é a reforma íntima. Sempre vem e fala assim, vocês não vão evoluir, não vão conseguir sair deste planeta que estamos enquanto não houver reforma íntima. Então, é uma coisa que está rotineira há tempos que eu ouço falar nisso e as entidades ainda continuam a falar. Ou seja, ainda não aconteceu. Então, ainda precisamos todos ainda muito passar por essa cura interior, por essa reforma, de um olhar mais para si. E também é uma filosofia, já vê, uma filosofia budista. Eu acho que o áudio está ruim. Deixa eu só ver aqui. André, só um instante. Camila, você bloqueou seu áudio rapidinho, só para ver se tá dando. Acho que parou. Daqui a pouco você solta de novo. Na filosofia budista também, eles têm muito isso de, principalmente olhar para si, eles não têm muita perspectiva de ficar trabalhando com o outro, porque a partir do momento que você se vê, você se cura, você trabalha com você, aí você começa a refletir na sociedade, todos ao seu redor alteram em conjunto. Então, a filosofia deles também caminham em conjunto com isso. Vê que não são só uma ou outra doutrina ou uma ou outra visão. São várias falando. Parem de ficar apontando o dedo pro próximo, parem de falar do defeito. Nossa, fulano tem que melhorar.
Não. Olha para si, veja o seu defeito, veja a sua qualidade também, não é só ficar olhando os seus próprios defeitos, mas assim conseguir, né, poder sair desse momento que nós estamos passando, dessa situação, que não só de pandemia, assim, mas de anos já que estamos passando através dessa reforma, né? Sim, não, e isso que você trouxe é tudo muito pontual, né? Até porque esse nosso processo evolutivo aqui na Terra, uma das nossas maiores missões e propósitos aqui é o autoconhecimento, né? E compreender mesmo que tudo reflete primeiro em mim. Ou seja, se o meu mundo externo reflete primeiramente no meu mundo interno. Então, se tudo está muito ruim de fora, eu preciso compreender em qual ponto aqui dentro de mim eu posso fazer essa mudança, né? Mas não no sentido de, não, fulano. Não, você não tem nada a ver com fulano, você tem a ver consigo. E se você faz a sua parte, nossa, você vai ver que as outras coisas, né, ao seu redor, elas também se modificam, né? Elas também se transformam. E as pessoas que não estão mais ligadas de alguma forma àquilo que você manifestava, elas podem simplesmente sair da sua vida, ou elas podem simplesmente aprender com você. Então, assim, é um processo onde você faz por si, unicamente por si, mas de forma inconsciente, né, sem você desejar, você está ali transformando também outras pessoas. Então é isso, né? Eu faço por mim e ao fazer por mim, eu faço pelo mundo. E essa é a beleza da coisa, né? E esse assunto, gente, a gente pode falar dele de várias formas, mas assim, bem resumido, né, que foi que a gente conversou aqui, que eu acredito também que não tem muito o que falar sobre isso, né? É isso e é isso, não tem outra alternativa. E é isso. Oh, perfeito, Camila. Exatamente. É o tempo que a gente consegue resumir. Se for para querer falar de várias visões, a gente pode ficar a noite inteira e ainda não esgota, né? Mas, em uma síntese, olhar a si, pensar em si e aguardar que as consequências ao redor vão acontecer. Camila, muitíssimo obrigado pela apresentação, pela oportunidade de ter vindo falar conosco. Tenho certeza que foi engrandecedor não somente a mim, como a todos que participaram e aos outros que ainda vão assistir a live gravada. Temos uma pergunta, uma última aqui, antes da gente encerrar. Tá? É normal no processo de cura ocorrer oscilações? Tem dia que está tudo bem, outros mal? Sim, é muito comum. Por quê? Porque desde que nós nascemos, nós lidamos com diversas crenças, né? Que na verdade são memórias que tanto geram processo. Essas memórias elas podem ser tanto memórias que vão te limitar ou memórias que elas vão te expandir. E aí, quando a gente está nesse processo, né, de autodescobrimento, de compreender e tirar, né, essas camadas, pode ser que a gente passe, né, por um momento difícil, passe por um momento que já é mais legal, outro difícil novamente. Mas por quê? Porque eu estou transformando aquilo que em algum momento eu não dava abertura. Então, quando eu começo esse processo de olhar para dentro de mim, eu começo, inclusive, a identificar alguns padrões que estavam dentro de mim que precisavam de cura. E esses padrões, eles começam literalmente a revirar, né, de alguma maneira, para que eu possa tratá-los, para que eu possa curá-los, para que eu possa olhá-los, né? Por isso que o nosso processo ele não é linear, né, que eu até trouxe aqui para vocês, que a gente acredita que o processo ele é apenas uma reta, que vai ser literalmente um processo lindo de descobrimento. Não, ele é um processo espiral, onde você vai passar por diversas situações várias vezes, até que você aprenda, até que você possa olhar para aquele lugar com amor, falar assim, nossa, aconteceu isso, ok, que legal, né? Olhar muito nesse lugar de amor, não de cobrança. Porque até quando a gente acredita que a gente conseguiu transmutar algo, ainda existe algum pontinho ali que precisa de observação. E outra coisa também, quando a gente começa a se autodescobrir, quando a gente começa a olhar para essas questões, algumas questões também nos limitam, né, para que a gente não faça isso. E quando essas questões elas vêm, a gente lida com as dificuldades. E o processo da nossa vida, ele é literalmente isso, né? Um sobe e desce, um sobe e desce. Mas é justamente para que a gente possa aprender, para que a gente possa aprender a estar na nossa melhor versão, independente do estado que a gente estiver vivenciando. Porque eu acredito, eu
Camila, tá? Essa já é a minha opinião. Que nós somos seres muito expansivos, nós somos seres galácticos, né? E que o nosso estado habitual mesmo, ele já é o estado da paz, já é o estado da tranquilidade. E nós experimentamos outros tipos de sentimentos aqui na Terra, como a tristeza, como a alegria, que não somos esses sentimentos, nós passamos por eles, mas justamente para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se expandir. E assim acontece também, né, com essas oscilações que acontecem. Elas vêm para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e muito mais do que isso, para que eu possa entrar, né, e reconectar com esse estado que já é o meu essencial. Mas para que eu possa encontrar esse estado essencial que já é meu, eu preciso curar essas questões que me impedem literalmente de ver este lugar. Respondida? Camila, você acha que dá tempo de fazer responder mais uma pergunta? Claro. Você acha que existe um limite entre o livre-arbítrio e destino? Em algum nível da nossa vida, somos governadores de nossos próprios caminhos ou já está tudo escrito? O que pensa sobre? Olha, aqui eu vou falar unicamente a minha opinião, tá? Ao meu ver, eu acredito muito que Deus ele te deu um maior presente, que foi o livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que ele te deu o livre-arbítrio, através das suas escolhas, você traça o seu caminho. Ou seja, eu escolhi tal coisa, então eu terei que vivenciar coisas similares que poderiam ser diferentes se eu tivesse feito outras escolhas. Mas eu acredito muito também que existem situações que já estão pré-definidas, né, para que você possa evoluir em algum estado, ou seja, algumas pessoas que já você precisaria conhecer para curar, né, para se curarem, para desenvolverem, mas tudo isso pode ser de diversas maneiras. Pode ser que você encontre essas pessoas e pelo livre-arbítrio de vocês tenham uma relação muito conturbada ou você tenha uma relação com essa pessoa muito amigável. Mas isso muito diante do seu livre-arbítrio. Porque Deus ele está te dando a oportunidade de você desenvolver por conta própria. Então, eu acredito neste lugar, que você tem o poder da sua escolha, mas existem algumas situações que você precisa mesmo vivenciar para que você possa, de alguma forma, curar algo que em algum lugar já esteve ferido, que já precisava de observação de outras vidas passadas também, não só nessa, né? Eu peço licença, só para fazer um complementar de uma analogia que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante, que é quando o seu processo de reencarnação já está pronto para você voltar, estava pré-definido que se você ia sofrer um acidente e ia perder uma perna. E aí, quando você vem para a Terra, já nasce, etc., você começa a fazer muita coisa boa vai começando a suprir aquilo. De forma que, de toda forma, você tinha que passar pelo acidente. O acidente vai acontecer. Só que você vai perder o dedão. Você não vai perder mais a perna. Porque você conseguiu passar. Tipo, então, como ele falou, o livre-arbítrio existe. Eu pude fazer todo o meu caminho de coisas boas. Mas eu tinha que passar por uma situação. Que ia acontecer alguma coisa internamente, ou pagar alguma coisa que questão vida passada, né? Então, há várias nuances em cima disso. Mas só lembrei dessa analogia enquanto você falou, e eu achei importante falar sobre. Gabriel, agora acho que encerrou mesmo. Muitíssimo obrigado, viu? Deixo para você, se quiser se apresentar mais, falar, fica à vontade. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigada, inclusive, pela sua recepção, Igor. Agradeço o convite do André. Agradeço também, inclusive, a todos que estão aqui, né, assistindo essa live. Agradeço os nossos mentores que nos auxiliaram, inclusive, com algumas mensagens, né, que puderam agregar aqui também. E eu acredito que é isso. Não importa quem eu estou aqui, né, nesse planeta Terra, mas quem sou. E eu sou isso que estou aqui agora para vocês. E é isso. Obrigada. Obrigado a todos que participaram. Obrigado à espiritualidade, a Deus que nos abençoou durante todo esse processo, da live de hoje. E até na próxima oportunidade. Creio segunda-feira, estudos novamente. Pessoal, não percam.
Muito obrigado, gente. Boa noite.